Saúdo esta amada igreja com a doce paz que é em Cristo Jesus. Amém? Para mim é uma grande alegria poder estar aqui na igreja de Foz do Iguaçu. Já conhecia a cidade, mas não ainda a igreja. Conhecer o pastor Isaías, este homem amável. Muito obrigado pela oportunidade, pastor, que o Senhor nos dá estarmos aqui. Agradecer também o pastor Douglas pelo convite para estarmos aqui. E todos os meus amigos e irmãos ali do SEC, pastores, uma grande honra estar com todos vocês aqui. O projeto Repasse, se puderem jogar na tela ali, eu agradeço. O projeto Repasse, Rede de Estudos Pentecostais Assembleianos, nasceu com uma ideia que a gente teve no último encontro do SEC nacional, que foi em fevereiro, lá na faculdade da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, a FAICAD, né? Lá estavam reunidos todos os membros do SEC, diretores de escolas teológicas e professores de teologia. Então, nasceu a necessidade e a ideia de nós criarmos uma rede de estudos pentecostais assembleianos. Não é uma rede de escolas teológicas, não, é uma rede de estudos, né, para congregar e para juntar e aprimorar todos os estudos pentecostais assembleianos que vários e vários irmãos estão fazendo pelo Brasil todo. Nós temos muitos estudantes de teologia, de sociologia, de história, de antropologia no Brasil todo e que estudam a Igreja Assembleia de Deus. E justamente para tentar reunir e congregar todos esses estudos, para saber o que está se pensando e produzindo sobre a nossa igreja, é que então surgiu a ideia de nós criarmos a Repasse. Então, qual é a necessidade de nós termos um projeto desse? Motivar mais pesquisas e estudos sobre a teologia pentecostal e evitar a dispersão das várias pesquisas e pesquisadores dos estudos pentecostais. Como eu dizia antes, existe muita gente estudando a Assembleia de Deus, mas de uma forma muito espalhada e dispersa, né? E nós queremos reunir de alguma forma todos esses estudiosos e saber o que e de que forma que eles estão estudando. Agora, qual é a justificativa dessa rede? Há uma carência, então, né, em reunir pesquisadores e estudiosos, e também promover um intercâmbio e a facilitação do conhecimento entre esses vários estudiosos e o acesso também dessas pesquisas ao público leigo, né? Porque a igreja, de um modo geral, não sabe o que se está pensando, refletindo sobre a igreja, porque esses estudos eles ficam muito restritos dentro da academia. Então, nós queremos fazer com que esses estudos também cheguem nas mãos das pessoas leigas da igreja. E quais são os objetivos, então, dessa rede? Definir metas no campo dos estudos teológicos, sociológicos, históricos e antropológicos das Assembleias de Deus brasileiras e ampliar também a visibilidade da produção acadêmica assembleiana e permitir a colaboração entre as instituições e as pesquisas, né? Hoje, cada faculdade teológica está no seu canto e faz o trabalho dela. Nós queremos também, com isso, permitir que essas várias instituições, estudiosos, dialoguem entre si. Publicar as pesquisas num periódico científico editado pela CPAD. Portanto, será uma revista tanto em papel, né, como também uma revista eletrônica que qualquer um pode acessar.
desenvolver e aprimorar a teologia pentecostal assembleiana, dando destaque à sua pneumatologia. E aqui é um ponto muito interessante, irmãos, porque nós hoje estamos tendo vários ataques à teologia pentecostal de diversas formas. Especialmente tem um grupo no Brasil de pessoas extremamente racionalistas que tentam racionalizar completamente a teologia que nós temos. É importante isso? Sim, mas nós não podemos esquecer que nós somos uma igreja pentecostal e uma das nossas marcas é a experiência que o crente precisa ter com o Espírito Santo. E a teologia, ela precisa valorizar essa experiência que nós, como cristãos pentecostais, temos com o Espírito Santo. Então, um dos objetivos dessa rede é fortalecer também esse tipo de pesquisa teológica que venha a valorizar de novo a importância da experiência pentecostal que nós temos, né? E como eu falei aqui, dando destaque à sua pneumatologia, né? E possibilitar fundamentos teóricos a partir da pneumatologia e da experiência pentecostal que resultem em comprometimento com a missão da igreja e a sua prática transformadora da sociedade. Os irmãos sabem que as igrejas, Assembleias de Deus no Brasil, elas trouxeram muito conforto a partir da experiência do batismo com o Espírito Santo e da possibilidade de uma comunhão íntima e relacional com Deus. E esses estudos teológicos que nós estamos propondo aqui, eles visam fortalecer e estudar também essa maneira com que milhões de pessoas aqui no Brasil encontraram refúgio e descanso em Deus através do seu encontro e da sua vivência e da sua prática da espiritualidade a partir da presença de Deus concreta na vida dessas pessoas. Como vai funcionar isso? Promover momentos de apresentação das pesquisas em formato de fóruns, comunicações, painéis e debates, dessa mesma forma como já estamos fazendo aqui hoje, né? E também vamos ter um assessoramento e trabalho em cooperação com o SEMP, né? Para quem não sabe, o SEMP é o Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, que funciona na sede da CPAD. Ali tem uma foto do pastor Isael, que é o responsável ali, né? Não sei se todos veem, acho que ficou um pouco longe, né? Mas a CPAD já tem hoje um centro de estudos com vários arquivos, enfim. Eu quando fiz a pesquisa minha, né, eu tive acesso lá e fui muito bem tratado pelo pastor Isael, né? Então, todos aqueles que pesquisam a Assembleia de Deus devem saber que nós temos um centro onde estão guardados muitos documentos que fazem parte da história nossa. O SEC fará o trabalho de creditar e aprovar as pesquisas que serão publicadas, observando, logicamente, o princípio da liberdade acadêmica, né? O SEC também emitirá um certificado aos que apresentarem seus estudos nos eventos para validar academicamente no currículo Lattes. O Lattes é um documento que o MEC exige de todos aqueles que dão aula em faculdades, né? Então, o SEC vai também estar emitindo esse certificado. Quem são os membros
que poderão fazer parte dessa rede, né? Membros da diretoria do SEC, conselhos de educação das convenções estaduais, membros da comissão instituidora da rede, as várias instituições de ensino assembleiano que nós temos hoje aqui no Brasil e pesquisadores e estudantes. Então, por exemplo, aqui, digamos que aqui em Foz, tem alguns irmãos ou jovens que estudam, digamos, a história do pentecostalismo aqui no Brasil. Então, você vai ter um espaço de apresentar a sua pesquisa a nível nacional e também espaço de publicar as pesquisas que você faz. Então, é uma forma de democratizar toda a produção de conhecimento que os nossos irmãos, os nossos jovens estão fazendo com relação às Assembleias de Deus. Mas, claro, a nossa ênfase principal, ela será promover a pesquisa teológica, porque nós, irmãos, hoje aqui no Brasil, a Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica que nós temos aqui no Brasil. Mas nós temos uma grande carência de teólogos, né? Nós temos os irmãos da CPAD, mas, no geral, nós temos uma grande carência de teólogos na Assembleia de Deus aqui no Brasil. E essa rede, ela visa também fomentar os estudos teológicos para que mais e mais teólogos, mais e mais pensadores a gente tenha na Assembleia de Deus aqui no Brasil e fortaleça essa questão que é tão necessária hoje em nosso meio. E quem são os membros da comissão? São eu, né, o pastor Clayton, de Joinville, temos o pastor Isael de Araújo, que é da CPAD, temos o pastor Eduardo Leandro Alves, que é de João Pessoa, na Paraíba, temos o pastor Germano Soares, que é o diretor da FAICAD do Rio de Janeiro, temos o pastor Fábio Henrique de Oliveira, de Mossoró, Rio Grande do Norte, e o pastor Jorge Vargas, que é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom, então essa é a apresentação de forma rápida, né? Pastor Douglas, abrimos então já, o senhor quer assumir essa parte? Ok. Então a gente abre, né, para os irmãos, se os irmãos têm alguma ideia nova para trazer, ou ficou alguma dúvida, né, nós queremos que os irmãos perguntem, exponham as ideias que cada um tem. Fique à vontade. Vou começar então, pastor. Meus irmãos estão me ouvindo lá? Nós estamos conversando aqui com o pastor Gesiel, da exposição aqui do pastor Clayton, e esse problema que existe na Assembleia de Deus, que o nosso número de teólogos não é muito grande. E o número de teólogos que nós temos, muitas vezes eles estão no anonimato. Eles estão nas igrejas, mas eles não têm espaço. Tem lá um curso de graduação em teologia. Agora, há de convir, irmãos, nós não aqui estamos, de modo algum, tentando desmerecer a formação teológica de quem quer que seja. Mas nós temos muitos assembleanos com o título de teólogo e eles não sabem nada. Tá? Eu não sei o que foi que aconteceu na formação, e não sei se eles tiveram uma formação de nivelado muito baixo, ou se eles procuraram só obter o diploma e estudaram para alcançar a nota mínima. Mas existem aqueles outros que estudaram em instituições sérias e alcançaram um diploma em teologia com muito conhecimento.
conhecimento do grego bíblico, do hebraico bíblico, da hermenêutica, da exegese, da teologia pentecostal, mas estão no anonimato, eles não têm espaço. E a Repas vem com essa proposta, para que nós possamos publicar aqui a produção desses teólogos, mas é uma produção que vai ser avaliada, que vai passar pelo crivo do Conselho de Educação, vai passar pelo crivo de pessoas que têm habilitação para tanto, para publicar essas obras, esses artigos, esses trabalhos, com um único propósito, como o pastor Clayton falou: nós somos pentecostais, não é para desmerecer a doutrina pentecostal, mas é para promovê-la, de modo que a nossa experiência pentecostal seja valorizada, mas que ela não fique acima da autoridade bíblica. A nossa experiência pentecostal será valorizada enquanto ela estiver de acordo com aquilo que a palavra de Deus revela. Então essa é a proposta. E eu quero aproveitar para parabenizar o pastor Clayton, que ele foi nomeado presidente dessa comissão em janeiro desse ano, quando nós tivemos um encontro geral lá no Rio de Janeiro, e o trabalho tem andado bem, de modo que em fevereiro do próximo ano já está marcado lá na CPAD o lançamento da Repas, da sua revista eletrônica, e nós vamos ter que correr atrás, porque tem que ter pelo menos um artigo para lançar, né? Quem sabe não sai daqui de Foz do Iguaçu. Está aí o desafio. Obrigado. Alguém mais? Aliás, a igreja do Quem pode ajudar pastor Isaías é a primeira igreja que está tomando conhecimento disso, pastor. Olha só, privilégio. O irmão lá quer falar? Isso. Mais recentemente, o curso aqui, me ajudem por favor, IBADEP. Eu pergunto, como fica os diplomandos, os diplomados já nesses cursos, diante desse projeto Refaz? Olha, desde que eles apresentem um artigo ou um texto acadêmico, né, e que dê para colocar na revista, eles são todos muito bem-vindos, né? Mas precisa ser um texto, né, muito bem feito, dentro das normas. Nós temos algumas normas, né? Eu não tive tempo para estar mostrando elas aqui, mas nós criamos algumas normas, né? E desde que a pessoa se enquadre dentro dessas normas, ela tem acesso. Oi? Sim. Ok. Alguém mais? Aqui. Alguém pode trazer o microfone aqui? Isso. Essas instituições que ele citou, IBADEP e ETAI, já são credenciadas no Conselho. A pergunta é se eles estão credenciados no Conselho? Faitel. Não, o espaço é para todos, irmão. Todo mundo tem espaço. Ah, sim, claro. Desde que o aluno, né, que vai apresentar tenha as condições acadêmicas para isso, sim, aceito, sim. Pastor, só lembrando que ele perguntou o seguinte: se esses cursos terão reconhecimento, e querendo apresentar também, ele é o nosso superintendente geral da Escola Dominical do Campo de Foz do Iguaçu. É que, na verdade, pastor, não é curso o que nós estamos apresentando. Nós estamos apresentando que as igrejas que já têm os seus cursos, né, cujos alunos estão estudando, eles tragam para nós
a pesquisa deles, para que a pesquisa deles seja mostrada no Brasil todo. Tá? Então não é um certificado ou o reconhecimento de alguém, não. A gente só quer conhecer o que essa pessoa faz, produz. Tá? Então, irmãos, é importante essa questão, porque o Conselho de Educação credencia instituições. Aqui no Paraná, estão credenciados no Conselho de Educação a ETAD, o IBADEP, o CETADEB e a FAETEL. Essas são instituições que até agora foram credenciadas, são reconhecidas. Então, qualquer diploma que é cursado nessas instituições já vem com o selo de reconhecimento da CGDB. Então, vou repetir: a ETAD, IBADEP, CETADEB, FAECAD, FAETEL, e a ETAD que ela tem uma abrangência nacional. O que o pastor Clayton e a comissão está trabalhando é de que esses alunos que se formam nessas instituições tenham um espaço para publicar suas pesquisas, publicar seus artigos, publicar seu TCC, a sua dissertação. Entenderam isso, irmãos? Essa é a proposta, porque até agora a gente não tinha esse espaço. Não é isso, pastor Clayton? Isso aí, irmão Nicação. Pode, senhor pastor. Uma pergunta. Já entendemos que será publicado assuntos importantes sobre doutrina e assuntos concernentes à Assembleia de Deus. Mas eu gostaria de saber até quando poderíamos procurar o nosso pastor, ou qual o tema que pode ser passado, todos esses assuntos que podem ser transmitidos, a ideia de cada um, né? Os temas são vários, tá? Desde que o foco deles seja a Assembleia de Deus. Então pode ser assunto teológico, sobre história, a sociologia, a antropologia, enfim, tá? A confissão religiosa, a ciência da religião, enfim. Mas o prazo disso, a gente vai estar ainda saindo na CPAD, no Mensageiro da Paz, eu acho, para saber quando que vão acontecer os encontros, né? E como faz também para deixar o seu texto na revista. São assuntos que ainda nós não temos data certa para isso e nem o caminho certo, mas até em fevereiro isso aí vai tá pronto já, ok? Aqui. Pastor, e quanto ao material para nós pesquisarmos, para publicar essa, pode ser material científico ou também estudo de campo? Tanto faz, desde que o artigo venha de uma maneira acadêmica, né? Tanto faz. E esse material vai estar disponível para nós onde? O material, você diz o resultado da pesquisa que os alunos fazem, ou você quer fazer uma pesquisa e quer buscar material, é isso? Eu quero fazer a pesquisa, mas eu quero obter esse material da Assembleia de Deus, uma biblioteca, onde que nós poderemos... Isso nós temos aqui no SEMP, ó. Se puder jogar a imagem ali, ó, que é o Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, tá? Você pode entrar lá no site da CPAD e procurar por SEMP, tá? Lá você vai ter o acesso. O material não está disponível no site, mas você pode agendar visita lá, tá? É possível agendar visita. Tem muita coisa lá, bastante mesmo, tá? Você fala com o pastor Isael e agenda um horário lá. Uma vez feito a
pesquisa, ou seja, a sua dissertação, no caso seria uma forma de você publicar o trabalho, um artigo isso. O artigo publicado e aprovado pelo conselho que fará o crivo, isso trará o que para o pesquisador, para a pessoa? Ela vai ter algum diploma, alguma certificação? Sim, certificado, mas o mais importante é que o trabalho dele vai se tornar conhecido no Brasil todo. Essa é a parte importante. Não vai ter nenhum ganho financeiro. Não, eu entendi. Uhum. Só para entender qual que é o benefício desse, para quem já está pesquisando, né? Ok? Aqui para o pastor Gesiel. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Isso é muito importante que ele está falando sobre pesquisa. Quando meu pai faleceu, eu me preocupei em pesquisar sobre a Assembleia de Deus. Então eu comprei aquele livro que tem todas as atas da Convenção Geral. Mas é um livro que tem mais de 1000 páginas, né? E eu me debrucei em cima daquilo e descobri muita coisa interessante da Assembleia de Deus. Então eu escrevi o livro da história do pastor Padilha e todo mundo dá ênfase a Daniel Berg e Gunnar Wing. A maioria dos livros, você pega a maioria dos livros da Assembleia de Deus, está lá. Ícone da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wing. Daniel Berg e Gunnar Wing. Mas quando você lê as atas da Assembleia de Deus, você vai ver que é tudo o contrário. Na verdade, quem fez a Assembleia de Deus crescer, ser uma igreja pujante, estar em todos os lugares, foram os pioneiros nacionais. Daniel Berg e Gunnar Wing têm seu mérito, eles trouxeram a Assembleia de Deus para cá. Mas os pioneiros nacionais, graças a eles, eles que formataram a identidade da Assembleia de Deus. E nós temos aí Cícero e Macalão como os dois grandes ícones dos pioneiros nacionais. Porque esses homens eram homens que evangelizaram a pé, a cavalo, de jumento. O pastor Cícero abriu a Assembleia de Deus em 70 cidades, a pé e de jumento, na Paraíba, em 1925. Isso ninguém conta na história. Então eu acho que os livros estão aí. Se nós formos atrás desses livros, a CPAD tem esses livros, e nós vamos descobrir muita coisa que nem a CPAD ainda contou, né? O pesquisador é que vai montar tudo isso e fazer a sua tese de que os ícones brasileiros nacionais também merecem a nossa análise, né, e o nosso reconhecimento. Aqui o pastor Leandro. A paz do Senhor para os irmãos. Percebi que ficou um pouco assim de dúvida em relação à proposta do projeto do pastor Clayton, mas a ideia não é formar uma biblioteca para se consultar. Isso nós temos já na CPAD, que é o SEMP. A proposta é que você se torne um pesquisador, pesquise, e aí você envia o seu material de pesquisa para a Repaz, e eles vão fazer uma análise. Se julgarem que o seu trabalho é um trabalho realmente competente, isso vai ser publicado numa revista e provavelmente também online, né? E provavelmente online, para que outras pessoas possam acessar a sua pesquisa e se beneficiar delas. Entendeu? Então, na verdade, o incentivo, o que se quer incentivar é que surjam mais pesquisadores dentro da Assembleia de Deus, fazendo um trabalho sério, um trabalho competente. Isso pode ser na área teológica, na área histórica, enfim, diversas áreas, desde que seja uma pesquisa que você fez, foi atrás, buscou, e aí pode ser que sua pesquisa seja publicada. Aproveitando aqui, irmãos, a paz do Senhor, eu acredito que é uma grande oportunidade para descobrir talentos.
o que eles estão procurando, abrindo uma porta para os anonimatos que temos no Brasil, e não tem nome, vamos dizer assim. Tem muitas pessoas capacitadas que não tem nome. Nome que eu digo, nome nacional, nome no estado, reconhecimento do trabalho que eles fazem. Então, meus queridos, é uma grande oportunidade para você que é estudioso, pesquisador, buscar as origens, a fonte da Assembleia de Deus e falar o que o pastor Gisiel acabou de dizer. Nós temos aí pessoas, pastores, desbravadores que fizeram um grande trabalho e que muitos de nós não conhecemos nem o nome deles, nem como é que é o trajetório deles. Então, tudo isso você vai sintetizar, fazer uma pesquisa, trabalhar um negócio bonito, mandar uma matéria para eles. Imagina, sair publicado uma matéria do irmão Mário Szymanski, uma matéria que ele fez uma pesquisa, levantou o histórico e tal, membro da Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu. Já é um grande reconhecimento e para nós é honroso em Foz do Iguaçu ter um membro da nossa igreja que fez esse trabalho. Então tá aí, eu quero parabenizar essa iniciativa da comissão de abrir isso ao Brasil, e vocês vão descobrir talentos preciosos aí, coisas lindas. Tá. Mais uma pergunta. Vamos ouvir com o microfone, irmã? Isso. O pastor Isaías há pouco pronunciou sobre a Assembleia de Deus, foi em Belém do Pará mesmo? Isso. Foi o início dela, né? Sim. Eu pesquisei isso aí. Então, eu fiquei muito contente em ver aquelas casinhas de madeira, aquelas pessoas descalças, começando a igreja das Assembleias de Deus. Certo, então, pastor Douglas. Obrigado a todos, que Deus os abençoe. O chefe é ele. Obrigado. Eu gostaria de saber se a pesquisa tem que ser só relacionado à igreja ou com dados teológicos, um fundamento teológico, e também concluindo se a pessoa que produziu o estudo, ele pode ter autoridade sobre autoria sobre esse estudo e ele por si próprio publicar, ou somente pelo projeto? Existem várias pesquisas hoje no Brasil, por exemplo, que não são conhecidas, né, que o pessoal faz, né, e publica por conta própria até. Mas nesse caso, por exemplo, caso você venha a produzir alguma coisa, você enviaria o texto para nós, né, e se nós achássemos que tem a ver com a proposta da Repaz, o texto seu pode sim sair na revista. E quanto aos assuntos, são assuntos relacionados à Assembleia de Deus, que tem a ver com questão histórica, teológica, antropológica, sociológica, mas precisa estar pensando a igreja, a Assembleia de Deus, tá? Tá bom, tudo bem. Obrigado. Certo? Obrigado, então, que Deus vos abençoe.